Boa noite, pessoal. Boa noite. É sempre para mim um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o Evangelho. Por conta da faculdade, um pouco afastado da casa, apesar de estar aí todo sábado na mocidade. Quando lá no início do ano a Cleonice me fez o convite, né, para estar aqui palestrando, ela falou, bom, tem duas datas, tem no meio e no final do ano. E, bom, quero palestra, não é uma consulta no SUS, não precisa ser tão lá na frente, pode ser mais perto, mas como a Cleonice é bem organizada, já tinha palestrante aí para o ano inteiro. E aí me veio o tema, né, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quando ela também me passou esse tema, eu vi só o título, né, do tema. Acho que por algum erro ali no momento, ela me passou só o tema do capítulo, né? Eu li e falei, bom, o capítulo inteiro, bastante coisa, né? Tem aí bastante coisa para ser falado. Aí eu falei, vou ver com a Cleonice se é o capítulo inteiro, se são alguns itens. Aí acabou que não perguntei. Planejei o capítulo todo, né? Entendi vossa mensagem, que é para eu falar bastante coisa mesmo, já tem tempo que não falo. E aí a gente vem estudando um pouco desse capítulo para passar hoje aqui para vocês. O capítulo de número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo se inicia lá com uma passagem de Mateus, no seu capítulo 22, versículos 34 a 40, que quando ali os fariseus, né, uma das seitas ali que viviam nos tempos de Jesus, sabendo que Jesus tinha acabado, né, como nos traz o texto da lição, que ele tinha acabado de tapar a boca aos saduceus, né, porque ele tinha, em outro momento, respondido uma questão proposta pelos saduceus. Os fariseus, então, viram, né, que era o momento de, como sempre eles tentavam, era o momento de pegar Jesus, né, de tentar fazer com que ele se contradizesse nos seus ensinamentos. Então, sabendo, né, que Jesus era um profundo conhecedor das leis, e que não eram poucas, né, as leis daquele tempo, nós sempre nos atemos aos 10 mandamentos, mas fato é que eram outras tantas ordenações, né? Estima-se aí que chegasse a mais de 613 ordenações aquele povo, né? Ordenações de conduta, de modo de cuidar das suas finanças e várias outras leis. A gente sempre foca nesses 10 mandamentos. Mas, boa noite. Sabendo que eram várias leis, eles perguntam para Jesus, mestre, dentre todas essas leis, qual o maior de todos os mandamentos? Querendo ver se Jesus daria um peso, né, uma conotação maior a uma das leis em detrimento das outras. Dos 10 mandamentos, a gente conhece alguns, né? A gente talvez conheça todos, mas não na profundidade, no contexto histórico que cada mandamento vem colocando, né? Por exemplo, a gente sabe do amor a Deus, né? De não cobiçar as coisas do próximo, de não matar, não roubar, santificar o dia de sábado. Sabem por quê? Santificar o dia de sábado? É porque sábado tem mocidade aqui no Fonte Viva. Aí tem que santificar, não? Mas, o santificar o dia de sábado era um ensinamento, um mandamento bem seguido, né? Eles tiravam ali de fato um dia mesmo para entregar as suas vidas a Deus, a de fato voltar os seus pensamentos ao alto e fazer daquele momento ali uma comunhão constante. E nesse inteirinho aí, perguntando a Jesus qual o maior dos mandamentos, Jesus então, de maneira muito sábia, responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu espírito. Por que essas três coisas, né? Por que de todo o coração, toda a alma e todo o espírito? Nós sabemos que nós somos um ser trino, né? Um ser tricotômico, né? Nós temos corpo, alma, o perispírito
e espírito, né? E nós temos o dever de alimentar esses 3 corpos, né? Tem gente que talvez nem saiba que tem 3 corpos, mas nós temos esse dever de alimentá-los todos os 3. Como é que a gente alimenta o corpo físico? Comendo, né, gente? Sim. Ninguém come aqui, não? Todo mundo. Todo mundo come, né? Cleonice convoca aí um seminário aí, né? Brota espírito até do chão. Opa! Ô, Cleonice, quanto tempo? Quanto tempo que eu não venho nessa casa? Cheirinho, né? Cheirinho bom aí, vindo aí de cima. Pô, mas vou sentar lá, vim assistir o seminário. As pessoas aparecem, né? Então a gente alimenta aí o nosso corpo físico comendo. A gente alimenta o nosso perispírito como? Passe, né? Tomando passe, emanando boas vibrações, né? Meditando, água fluidificada. São essas formas que nós alimentamos o nosso perispírito e o nosso espírito. Evangelho, né? Evangelho. Edificante. Um estudo edificante, uma boa palestra. Talvez na semana que vem. Mas ouvindo uma boa palestra, estudando, né? Assim que a gente alimenta o nosso espírito. E nós devemos amar a Deus com esses 3 corpos. Amar a Deus usando o nosso corpo físico, essa matéria densa, por vezes nos cansa, nos deixa aí prostrados, com dor aqui, dor ali, mas é o corpo que nós temos para viver nesse mundo e nós devemos usá-lo para amar a Deus. Nós devemos também usar o nosso perispírito, no sentido de doar energia para o nosso próximo, auxiliar com bons pensamentos, direcionando boas vibrações, através do nosso espírito, né, doando o nosso conhecimento, passando aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aqui aprendemos. É dessa forma que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso espírito. E essa é a ordenação que Jesus nos faz. Este, o maior e o primeiro mandamento. Aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Você imagina Jesus numa época que as leis eram grandes demais para o tempo, e ele fala que toda a lei e todos os profetas, né, todos aqueles que já vieram, que ainda iriam vir, todos esses estavam resumidos em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Coitado do próximo. Né? Se nós amarmos o nosso próximo como a gente por vezes nos ama, é um pouquinho complicado, mas a gente deve fazer esse exercício de primeiro amar a nós mesmos, para que nós possamos assim amar um pouquinho talvez o nosso próximo. Né? Quando a gente, por exemplo, quem já viajou de avião sabe que quando é dado ali as instruções, né, os comissários falam, né, que em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre suas cabeças. E a orientação é que você coloque primeiro a máscara em você e depois tente colocar no outro, né? Porque se você tenta colocar no outro ali, pode ser que você fique sem ar e não consiga ajudar a ninguém. O mandamento de Jesus, nesse sentido, ele fala para que nós amemos ao próximo como nós nos amamos. Então, primeiro, o dever do amor para conosco. Porque se nós não nos amarmos, não conseguiremos amar o próximo em sua totalidade. E o amor é uma tarefa difícil. E é preciso que seja. Lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 7, versículo 12, ele nos diz o seguinte: fazei aos homens tudo o que queríeis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Repare, fazei ao próximo, né? Fazei aos homens tudo o que quiseres que eles lhe façam. A gente às vezes ouve esse ensinamento colocando ali a negação na frente, né? E por que Jesus falou sobre fazer e não sobre não fazer?
A orientação dele é clara, né? É fazei ao próximo. Muitas das vezes a gente escuta como não faça ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo te fizesse. Mas a simples negação no início da frase muda completamente o sentido. E Jesus era muito atento a isso, né? Em como todas as coisas na sua vida. Ele tinha essa preocupação até com o uso das palavras. E os fariseus, os saduceus, os homens da lei, prestavam muita atenção no que Jesus falava para pegar algum erro na fala dele. Para dizer, não, peraí, esse aqui é o Messias que vocês estão seguindo? Esse aqui que fala contra as nossas leis? Por isso ele primava por esse rigor das palavras bem colocadas. O fazei ao próximo, ele nos convoca à ação, né? Fazei, é ação, é vai e faça. O não fazei nos coloca num patamar ali de tranquilidade, né? É só não fazer, é só eu não matar, é só eu não roubar, é só eu não desejar mal para o meu próximo, é só não fazer isso. Mas o só não fazer é muito simples, é inércia, é ficar parado e não fazer nada de ruim ao próximo. Mas o fazei nos convoca à ação. E o Evangelho de Jesus, em todos os momentos, ele nos convocou a agir, a fazer. Saia da sua zona de conforto, faça você o que precisa ser feito, porque a chave da mudança da sua vida está nas suas mãos. É preciso que você ande, que você faça acontecer. Lá no Evangelho de Lucas, ele nos diz: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. De novo, o verbo, né? No infinitivo, fazei. Né? O verbo do infinitivo conjugado no sentido de ação, no presente, fazei, tratai. Né? Todos esses trazem essa ideia de ação, para que a gente para que sejamos nós o cristão de verdade, a fazer a diferença, a seguir os seus preceitos. Indo mais adiante no capítulo, também uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículos 23 a 35, Jesus nos ensina, como todas as vezes nos ensinou, através de parábolas, e usando ali das parábolas como uma forma de trazer para próximo, para dentro do ensinamento, o contexto, aquelas pessoas que estavam ali presentes. Jesus, ele tinha essa capacidade absurda de falar e comunicar com todos os segmentos da sociedade. Ele falava com os pastores, ele falava com os doutores da lei, ele pregava nas sinagogas, ele falava em todas as áreas da sociedade e incluía dentro dos seus ensinamentos o contexto em que aquelas pessoas viviam. Porque isso gera uma aceitação maior, gera uma conexão de aquilo que se vive e aquilo que está sendo pregado, aquilo que se espera que se faça. E nessa parábola ele diz que o reino dos céus é semelhante a um senhor, a um rei, né? Propriamente dito, que chamando ali aquelas pessoas que deviam a ele alguma quantia, pediu que chamasse um dos servos que devia a ele uma quantia de 10.000 talentos. Naquela época, talento valia muito, né? Eram vários dias de trabalho. E esse servidor devia ali 10.000 talentos a esse rei, que, chamando esse servidor para si, ordenou que ele pagasse. Se não pagasse, ele ordenaria imediatamente que esse servo fosse vendido juntamente com seus bens e a sua família, para que fosse quitada a dívida. E esse servo, sem ver meios, né, pelos quais pudesse ali quitar a dívida, ele se ajoelha em súplicas ao rei e pede para que tivesse piedade dele, para que perdoasse a dívida ali que ele tinha de pagar. E o rei, então, tomado ali de bastante compaixão com aquela situação, diz a ele que se é de todo o coração, que todas as dívidas dele
estavam ali perdoadas. E ele então agradece e vai embora. E saindo ali do encontro com esse rei, ele vê passar pela rua um outro homem que devia a ele uma quantia bem menor, né, do que a quantia que ele devia a esse rei. E imediatamente ele vai ao encontro desse outro homem e o agarra pelo colarinho e diz que ele deveria pagar tudo aquilo que ele devia, porque ele precisava daquele dinheiro e era hora dele quitar a dívida. E o outro homem ali também, sem recursos, não conseguia pagar. Este servo que teve a sua dívida perdoada, manda então que prendesse esse homem para que ele ficasse preso e encarcerado até que a dívida fosse paga. E os outros servos do rei, vendo aquela situação, acharam muito estranho um homem que tinha acabado de ter as suas dívidas perdoadas, agindo de tal forma. E eles levam então a mensagem ao rei, contando, relatando o que havia acontecido, e o rei ordena que traz então lá o devedor novamente para a gente poder conversar. E chegando lá, o rei, tomado de cólera, de ira, diz a ele, servo mau, acabei de te perdoar aqui todas as suas dívidas e você não teve o mínimo de compaixão com o teu semelhante. Você acabou de sair daqui, acabou de ter sua dívida perdoada e já estava lá cobrando o outro. Aí então ele ordena a prisão desse servo e diz que nenhuma das dívidas estavam perdoadas e que ele teria que ficar preso até pagar o último talento, o último dinheiro ali para quitar essas dívidas. Então, Jesus conclui de que é assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se perdoardes do fundo do coração as faltas que se não perdoardes do fundo do vosso coração as faltas que vossos irmãos houverem contra um de vós. E usando dessa parábola, Jesus de fato explica para todos nós de que o reino dos céus se dá da mesma forma. Receberemos todo o perdão que houvermos dado ao nosso semelhante, todo o amor, toda a compaixão que tivermos exercido para com o nosso semelhante. A partir dessa máxima, a prática desse preceito de Jesus é uma prática que envolve, acima de tudo, indulgência. Nádia, na última palestra, falou bastante aqui com vocês sobre indulgência, sobre o que é indulgência. E a prática do amor ao próximo é essa prática que envolve tanto indulgência quanto benevolência. E se, de fato, seguirmos o roteiro que Jesus nos fala sobre amor ao próximo, nós evitaremos aí uma série de males que poderiam vir a acontecer em nossas vidas. Se nós seguirmos por este caminho de amor ao próximo, de entrega, de benevolência, de indulgência, nós, de fato, teremos uma vida mais tranquila. E se nós nos lembrarmos, constantemente nós pedimos a Deus que Ele nos conceda as bênçãos à medida que nós também concedemos ao nosso semelhante. O Pai Nosso, Nádia falou na última palestra, e aquilo faz muito sentido, de que por vezes nós não conseguimos rezar, orar o Pai Nosso de forma serena, tranquila, desacelerada, porque já é algo tão mecânico, algo tão gravado, que é uma repetição de palavras sem olhar para o sentido dessa que foi a única oração ensinada pelo Cristo, e que é a mais poderosa das orações se orada de forma consciente, tranquila, como nos traz aqui o Evangelho no último capítulo, no capítulo das preces, que nos traz a explicação total do Pai Nosso. É uma das orações, é a oração mais potente que nós podemos fazer.
E no Pai Nosso nós pedimos, né, constantemente, para que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos o perdão à medida que nós damos o perdão. E o amor de igual forma, né? O amor de Deus virá também à medida que nós perdoamos, à medida que nós amamos o nosso semelhante, à medida que nós fazemos em benefício do nosso próximo. Mais adiante, no capítulo, Kardec resolve aqui pôr um item, né, intitulado Dai a César o que é de César. A princípio pode parecer estranho, né? Um capítulo falando sobre amor ao próximo, e ali no meio tem a passagem de Jesus sobre dar o tributo a César. E examinando toda ali a lição, lá no Evangelho de Mateus também, capítulo 22, item 15 a 22, também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Aqui Kardec coloca nos dois evangelhos, né, que as passagens de Jesus estão relatadas, né, em vários evangelhos, de formas diferentes, né, à medida do entendimento, à medida da percepção de cada discípulo. E Kardec aqui se utiliza da passagem de Mateus, por ser das passagens de todos os evangelhos a que era mais rica em detalhes. Mateus ali sempre muito preocupado em relatar ali todos os detalhes daquilo que Jesus falava. E mais uma vez, nessa passagem, os fariseus, usando do momento ali para tentar tramar contra Jesus uma armadilha ali na linguagem para que ele pudesse se contradizer, os fariseus chegando até Jesus, perguntam. Eles mandaram os discípulos perguntar a Jesus: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, lhes conhecia a malícia e respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus e disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retirar. Com essa pergunta, tentaram, de fato, ali contra Jesus, colocar ele em confronto ou com o poder romano, se ele falasse, não tem que dar o tributo. E aí ele ficaria complicado ali com Roma. Ou então, se ele falasse, não, paguem esse tributo, ele ficaria em complicação com os fariseus dissidentes, né, com os judeus ali que não gostavam de pagar o tributo, achavam o tributo injusto, e ele então, aproveitando da armadilha, usa aquela oportunidade para passar uma lição muito importante. Ele diz, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Trazendo aí uma noção grande, absurda de justiça, que naquela época não se tinha. Que viemos a ter depois, né, nos tempos mais próximos de nós, São Tomás de Aquino, que disse, né, que a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E Jesus, com essas palavras, disse exatamente isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Falava não só sobre as coisas materiais, mas também sobre as coisas espirituais. Né? De entregar aquilo que é da carne, das leis dos homens, entregar aos homens.
né? E aquilo que é de Deus. Entregai de todo o coração, como Ele nos ordena, a amar a Deus, entregai as coisas de Deus a Deus. E essa questão faz com que a gente entenda que faz parte também do amar ao próximo a justiça para com o nosso semelhante. Ser justo quanto a nossa conduta, ser justo quanto à maneira como tratamos, sem distinção de credo, sem distinção de ser amigo ou menos amigo. Ele nos fala para tratar a todos, né, a dar a cada um aquilo que lhe é devido, fazer aquilo que precisa ser feito. Com essa afirmação, Jesus ele condenou ali todo o prejuízo material e moral que pudesse causar a outra pessoa, evitando ali que naquele momento ele ficasse ou contra os romanos ou contra os fariseus, ensinando de fato o que deveria ser feito, né? Sem prejuízo moral ou sem prejuízo material a qualquer um que seja. Dentre tantas lições nesse capítulo, são vários espíritos, né? Quando a gente chega na parte das instruções dos espíritos, que são ali de fato a parte do capítulo em que os espíritos superiores que auxiliavam Kardec trazem para a gente um roteiro, né? A maneira como fazer relativo àquele tema. O espírito de Lázaro, em Paris, 1862, ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. E ao longo da mensagem de Lázaro, ele nos traz um panorama da evolução do sentimento humano. Ele nos diz, né, em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Por vezes nós falamos, né, dos nossos sentimentos, que nós amamos de verdade, entregamos essa palavra, né, com todo o peso que tem, mas sem a devida conduta condizente com amar. Amar é algo que transcende ainda a nossa condição. Nós estamos ainda em um degrau da escada que compreende o amar. Ainda, como diz Lázaro, em matéria de sentimento, isso são palavras dele, em matéria de sentimento nós estamos ainda muito próximo da nossa origem, né? E muito distante da meta. Ainda estamos lá muito próximo dos nossos instintos, né? Das nossas sensações, de um sentimentalismo ainda muito primitivo e muito distante daquilo que se espera, do amor verdadeiro, do amor que entrega tudo de si em prol do próximo. E essa é a grande questão. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que a gente quer bem ou aquele que nos quer bem? O nosso próximo é só essa pessoa? São só os nossos familiares, os nossos amigos? Ou o próximo é a humanidade? E aí vem outro questionamento, né? Que é a humanidade? O que é a humanidade? Para que a gente consiga amar, primeiro a gente tem que entender que a humanidade não está, como nos diz os Espíritos aqui no Evangelho, também no Livro dos Espíritos, a humanidade não está compreendida só na Terra. A humanidade compreende todos os seres humanos criados por Deus e que não habitam só este planeta. Nós não estamos conseguindo nem amar ainda completamente o semelhante que a gente vê aqui todos os dias. A gente imagina o habitante de outro planeta como um ET verde e gosmento, né? Como é que nós conseguiremos amar a humanidade como um todo? É claro que isso é um sentimento que vamos ter quando estivermos em um patamar maior
de evolução. Por ora, nós devemos voltar as nossas forças a extirpar tudo que há de ruim dentro de nós, tudo aquilo que nos impede de amar. E começar o exercício do amor próprio. Não é cultuar o próprio eu, não é uma autoapreciação absurda, é amar verdadeiramente, entendendo as suas limitações, sabendo o que você pode, o que você não pode, o que você um dia vai poder, e entendendo que esse é você. Todas as suas mazelas, todos os seus defeitos, as suas dificuldades fazem parte de quem é você. Todas as dores que você passou, todas as aflições que ainda passam, montam esse conjunto pleno que é o ser humano, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, nós fomos o princípio inteligente do universo, vindo da inteligência suprema, criadora de tudo e de todos. Esses somos todos nós. Somos criados da mesma matéria etérea que ainda não conhecemos, mas fomos todos criados da mesma forma. E tudo aquilo que a gente passou moldou quem a gente é hoje. E é esse eu que a gente precisa amar para conseguir amar o próximo. Primeiro é preciso que a gente se preencha desse amor para transbordar ao nosso semelhante os nossos mais perfeitos sentimentos. E dentre esses tantos sentimentos que ainda aprenderemos, está o amor. Mais à frente, Fénelon, lá em Bordeaux, em 1861, ele nos diz, né? Para Fénelon, o amor é a essência divina. E todos temos em nós a centelha desse fogo sagrado. O amor é, de fato, ali a essência do Criador. E todos nós, ao sermos criados, temos em nós essa essência. Temos aqui, como ele diz, essa centelha desse fogo sagrado. E ele diz que o homem, por pior que ele seja, né, seja ali o homem vivendo o pior momento de sua vida, volta a algum momento um sentimento. Volta um sentimento a algo ou a alguém. Alguma afeição, né? E não raro ali tomado de sublimes proporções. Ainda não é o amor. Mas seja o homem o pior dos criminosos, em algum momento, ele vota a algo ou a alguém um sentimento ali fraternal, um sentimento que pode tomar proporções sublimes. E aí ele chama a atenção para o algo, né? Porque ele diz que volta esse sentimento a algo ou alguém. E aí ele nos traz um conceito, né? Ele nos fala também sobre os misantropos, que são ali, né, os antônimos de filantropos, né? Aqueles filantropos somos quem nós tentamos ser, né? Ajudar o nosso próximo, ali fazer o bem, a caridade. E o misantropo é aquele que tem uma certa aversão à humanidade, que deposita os seus sentimentos em coisas materiais, em objetos, na riqueza, né? Nas posses, e deposita ali o seu sentimento, né? A sua afeição por aquele objeto. E mais além, ele nos diz também que existem aqueles que ainda têm em si uma espécie de egoísmo sentimental e que a esses a noção de reencarnação é repugnada. Não aceitam a reencarnação puramente por não aceitar que em outro momento outros virão tomar o seu lugar e ser objeto do amor de outras pessoas que hoje o amavam. E a esses espíritos a ideia de reencarnação é completamente absurda, porque não aceitam que os seres que hoje o amam, amem amanhã outro espírito que vem a encarnar naquele contexto. E por isso se afastam dessa longa e difícil tarefa de amar.
Amar a todos os vossos irmãos indistintamente é o que se espera. Ele nos diz que a lei de amor é o que matará, de uma vez por todas, o egoísmo da face da terra. Só através da lei de amor é que o egoísmo será extirpado. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E aí, uma pergunta para a nossa reflexão, né? Qual é o nosso limite em relação ao nosso próximo? Qual o limite, né, do amor? Qual o limite nós estamos colocando no amar ao próximo? Será que nós estamos, como eu disse antes, limitando o nosso amor àqueles que nos querem bem? Porque amar o bonzinho, amar aquele que nos quer bem, que nos faz coisa boa, é fácil. Difícil é amar aquele que nos odeia, aquele que trama a nossa derrota, aquele que não nos quer bem. Quando nós amarmos este, aí sim, nós de fato compreendemos o amor na totalidade. Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. E a humanidade compreendendo toda a família universal. Não façais aos outros o que não quiserdes que os outros vos façam, fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer. Quando a terra estiver de fato tomada por esse amor completo, vários serão os bons sentimentos que nós aqui viveremos. Não somente o amor, mas todos os outros sentimentos de fraternidade mútua reverberarão pela terra. Quando nós atingirmos este patamar e quando nós aceitarmos, como nos diz aqui na lição, este fogo sagrado que é o amor. Mais à frente, Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Estudos de Paris, em 1863, e aí a gente repara que todas as mensagens vieram na mesma época, em torno de 1860, né? Período em que a humanidade vivia diversas modificações no campo social, né? Principalmente na França, né? Viviam-se várias novidades no sentido da vida em sociedade. E vem diversos espíritos, e Kardec os reúne nesse capítulo falando sobre o amor, sobre a vivência em sociedade. Lá também, no Livro dos Espíritos, né? Na Lei de Justiça, Amor e Caridade, fala exatamente sobre como viver em sociedade e como o amor precisa estar presente para que a vida seja tranquila. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. O amor é, sobretudo, uma decisão. Amar é livrar o ser amado da tristeza. É ali suavizar as dificuldades, suavizar o momento em que aquele ser amado vive. Amar só de falar é muito fácil. A gente consegue amar a todos. Agora, estender a mão e trabalhar em benefício do próximo é outra questão. E vai muito mais além. Por isso é uma decisão. É quando estivermos decididos a fazer pelo próximo. Para acreditar nessas máximas,
né? Perdão, por nós acreditarmos nessas máximas, nós já somos vitoriosos. É o que Sansão nos diz nessa lição. Por quê? Porque outrora não aceitávamos sequer a ideia de fazer o bem ao nosso semelhante. Outrora vivíamos como selvagens, não aceitávamos as leis de fraternidade, de amor, de união. Hoje nós já conseguimos aceitar o amor ao próximo. Então já subimos bastante degraus até a meta. Ainda estamos, de fato, muito longe, mas já fizemos muito, porque já conseguimos compreender que precisamos amar, que precisamos trabalhar em benefício do nosso próximo. E aí, finalizando as instruções dos Espíritos, Emmanuel traz em Paris, 1861, e vai nos falar sobre o egoísmo. Dentro do capítulo Amar o Próximo, Emmanuel nos fala sobre o egoísmo. E ele traz, né, que o egoísmo é a chaga da humanidade. Exatamente com essas palavras, é a chaga da humanidade. E ele diz mais, o egoísmo é o alvo para o qual todos nós cristãos, e se nós espíritas nos dizemos, né, os verdadeiros cristãos, os seguidores de fato de Cristo, devemos apontar todas as nossas armas a esse alvo em comum, que é o egoísmo. E não só nossas armas, mas também nossa coragem. E ele traz coragem aqui porque ele diz que é a batalha mais difícil de se enfrentar. Não é uma batalha contra um inimigo externo, é uma batalha contra um inimigo interno. Fácil é um soldado na guerra. O país decreta guerra, o soldado no dia seguinte está no fronte de batalha, pronto para lutar, sem titubear. Porque é uma batalha externa que deve ser feita e ponto. Agora, o que temos perdido constantemente são as batalhas interiores. São as batalhas contra o nosso egoísmo, que é esse alvo em comum, que devemos lutar com coragem contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, contra o nosso amor limitado a um seleto grupo, às vezes nem limitado a nós mesmos. Esquecemos de nos incluir nesse seleto grupo. Esquecemos de amar primeiro a nós. Ele diz que o egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O egoísmo é a negação de todas essas três coisas. É a negação absoluta da benevolência, da indulgência e do perdão. 3 itens, somente 3, né? E a gente faz isso aqui para conseguir cumprir. Benevolência para com todos. Todos. Desde o mais odioso até o espírito sublime de luz. Essa é a benevolência que a gente deve ter para com todos os nossos semelhantes. Jesus, aqui, Emmanuel nos traz nessa lição de que Jesus ele é o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, o exemplo total do egoísmo. Ele nos diz exatamente assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações de seu martírio, o outro lavava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Lavou ali as mãos e foi completamente egoísta, pensando somente no próprio império. Perderia ali o controle daquilo que tinha, do poder que tinha, se ele dissesse: não, esse homem, ele deve ser liberto, ele não deve ser condenado. Se ele se impusesse, tomasse ali o papel que lhe era devido naquele momento, ele perderia talvez tudo, perderia talvez a própria vida.
e pensou somente nele. Lavo aqui as minhas mãos, deixo a vocês, decidam. Só lembrou de apontar, dizendo que era um homem justo, mas só isso não bastou. Deixou que Jesus fosse ali levado à crucificação. Emmanuel nos diz ainda: expulsai da terra. E aí de novo, expulsai, nos convocando à ação. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Porque já é tempo de a humanidade entrever sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente o expilai dos vossos corações. Primeiramente, o trabalho de tirar de dentro de nós o egoísmo. Nós sabemos muito ver o egoísmo no nosso semelhante. Nossa, mas fulano quer tudo para si, fulano não divide, fulano não doa, não faz caridade. Mas será que nós estamos lá no secreto, onde ninguém está vendo, né, agindo sem egoísmo? Ou será que nós estamos sempre pensando na possibilidade de conseguir passar na frente na fila, né? Na fila do supermercado, tá lá com seu carrinho de compra cheio de compra, a fila grande do lado, grande do outro, aí aqui anda você, opa, vem para cá. Aí quando você chega aqui, a fila lá anda. Aí você sempre querendo que a sua vez chegue antes, né? Entrando ali na outra fila para ver qual vai chegar primeiro. E aí a sua vai ficar sempre por último. Você pode ter certeza que você tentou entrar na fila do outro para ir mais rápido, vai ficar por último, porque é assim que funciona as coisas. Pascal também, lá em Sens, 1862, nos diz: se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria, nela fugiria envergonhado, ou ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. Se de fato a caridade reinasse na terra, não abriria espaço para o mal. O mal é a ausência de luz. Onde não há luz, abre-se espaço para as trevas. Se a caridade de fato reinasse aqui, não haveria trevas. O mal fugiria, porque não encontraria lugar para se alojar, para fazer morada. Por vezes, a morada do mal tem sido o nosso próprio coração. Nós, às vezes, na maioria dos casos, não fazemos o mal ao nosso semelhante, mas deixamos de fazer todo o bem que podemos fazer. Já nos sentimos muito, né, evoluídos, graças a Deus, não fazemos o mal, mas também não operamos todo o bem que nós podemos. O mal que habita em nós é a ausência da caridade. Para com aqueles que nos olham com desdém, que nos tratam com o mal, muito cuidado para não atentar contra esses. Deixemos a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Todos os dias, Deus separa o joio do trigo. Muitas das vezes separa em nossa vida. E está lá a gente de novo misturando joio e trigo e comendo tudo junto e achando que está uma maravilha. Nos esquecemos de que Deus faz essa separação para a gente, nos mostra, né, qual caminho seguir, qual companhia tomar. E nós nos achamos, né, mais sábios que Deus e tomamos aí caminhos muitas das vezes errados. Mas ele nos diz que contra essas pessoas que nos têm em má estima, que nos têm em condições ruins, para que nós entreguemos essas pessoas a Deus. E tudo dará certo quando nós agirmos dessa forma, quando nós entregarmos essas pessoas para Deus. Lá em Cracóvia, o Espírito Protetor nos diz que pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E aí ele nos fala sobre fé e caridade e diz que se verificarão impulsos generosos até mesmo por parte daqueles que nenhuma religião tem. Aqueles que às vezes não estão aqui dentro, não estão dentro de outras religiões, têm impulsos às vezes muito mais generosos quanto nós, no sentido de amar, né? Porém, essa caridade austera que entrega tudo de si em benefício do próximo, somente é possível com a fé, para inspirá-la, porque só com a fé se pode carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena.
e que é de fato uma cruz, e que ninguém disse que seria fácil, pelo contrário, no mundo tereis aflições. Ele já nos disse, nos deixou um roteiro, a sua vida foi de dor, perseguição, sofrimento. Por que nós, alecrim dourados, achamos que só porque somos cristãos não vamos sofrer? Pelo contrário, vamos sim sofrer. Vamos passar por dificuldades, mas é somente com a fé e a caridade ativa que conseguimos carregar essa pesada cruz da vida eterna. Podemos ser felizes também nesse mundo. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem, nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. É fácil. A felicidade pode sim ser vivida aqui. A gente ouve, né, que a felicidade não é deste mundo. De fato, não é deste mundo. Mas a felicidade pode ser vivida neste mundo, se nós a buscarmos no serviço do bem. Se nós buscarmos a felicidade arregaçando as mangas, trabalhando em benefício do próximo. Se procurarmos nos bens materiais, nas coisas pueris que vão embora, que vão ficar por aí, nós não acharemos felicidade nenhuma. Acharemos ali uma alegria momentânea, né, que nós julgaremos ser a felicidade completa. E é momentâneo. Quando nós perdermos aquilo material, aí nós ficaremos sem chão. Ah, perdi a minha felicidade, fiquei pobre. Perdi a minha casa, perdi isso e aquilo. Perdi o objeto da minha felicidade. E aí nós nos desesperaremos. Mas se nós buscarmos a felicidade no trabalho com o nosso semelhante, nós nunca vamos ficar tristes, porque trabalho é o que não falta. Basta que a gente saia da porta para fora. Trabalho em benefício do próximo é o que não falta. Não precisamos, e ele nos diz que hoje nós cristãos temos o benefício de não precisarmos morrer. Né? Antigamente os cristãos eram perseguidos e mortos. Hoje o sacrifício é outro. O sacrifício é interno. Né? Hoje na vossa sociedade, para seres cristãos, não se faz mister nem o holocausto, nem do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Ser cristão não é algo autodeclaratório, não basta dizer sou cristão que você se torna. Ser cristão é ser um mini Cristo, é perseguir os passos do Cristo, é viver como ele viveu, é andar como ele andou. E isso é algo complexo demais para nós. Ser cristão, para dizer que é fácil, é só dizer, mas ser cristão não é autodeclaratório. Ser cristão é sobretudo, e sobretudo ser espírita, não é para quem quer, é para quem aguenta ser. E chegando bem no final, indo para o encerramento desse capítulo, ele nos fala sobre a caridade para com os criminosos. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Eles, por vezes, os criminosos, os piores dos seres humanos que nós julgamos, não conhecem a Deus como nós conhecemos. Conhecem a Deus de ouvir falar, conhecem a alegoria Deus, mas não conhecem a Deus como nós conhecemos. Ou melhor, como nós buscamos conhecer a essência de Deus. Conhecem superficialmente. Não julgueis, tende para com eles indulgência. Saiba olhar o momento em que estão e dizer, eu também já estive nesse momento. Talvez não nessa, mas nas outras encarnações com certeza. Boa coisa não fomos para trás. Caso contrário, não estaríamos aqui passando pelas provações que temos de passar. Tende benevolência, amai, pois como filhos do mesmo Pai. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações, à medida que a terra, é claro, se depurar. Não nos cabe, né, dizer a um criminoso que ele terá a condenação eterna. Porque nós, por vezes, somos criminosos contra a lei de Deus. Lei essa que nós não conhecemos na totalidade. Né? Ainda buscamos conhecer, estamos nos instruindo, estamos a caminho. E esses, como eu disse, não conhecem a Deus como nós conhecemos. E exatamente para finalizar, ele nos faz
O espírito do Lamennais, em Paris, 1862, nos convoca a uma reflexão profunda. Imaginem o seguinte cenário. Acha-se em perigo de morte um homem. Para salvar, tem um outro de expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar? O que será que nós responderíamos, né, nessa situação? E Lamennais, logo abaixo, vem nos dizendo de cara: o devotamento é cego, socorre um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor, em suma. Ele nos diz que a morte chegará para esse cedo demais e a reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Se tens a oportunidade e se pode salvá-lo, salva-o, porque talvez essa seja a única expressão de amor que ele teve em toda a sua encarnação. Talvez não conseguiremos resgatá-lo nessa, mas na próxima, com certeza, com uma noção mais depurada de amor ao próximo, ele virá. Porque teve em seu benefício um ato de amor verdadeiro. Se pode salvá-lo, salva-o. E ele encerra dizendo exatamente que cabe a nós também levar o amor àqueles que por vezes não tiveram nenhuma expressão de amor em seu benefício. E como amar? Platão, lá no seu diálogo O Banquete, ele nos fala sobre o amor. Ele fala sobre os 3 amores: o amor ágape, o amor eros e o amor filias. O amor filias é aquele amor de semelhantes, de amigos, né? Às vezes de irmão para irmão. Esse é o amor filias. O amor eros é o amor completamente carnal, é o amor conquista, né? É o amor na acepção mais carnal do termo. E ele nos diz que esse amor ágape é o amor de Deus, é o amor renúncia, é o amor entrega tudo de si, sem olhar a quem e nem quando, nem como, nem onde. É o amor que entrega somente. E é esse amor que nós recebemos todos os dias. O amor de Deus nos constrange a trabalhar, a amar também. Porque apesar de todas as faltas que cometemos contra Ele, todos os dias Ele nos ama. E continuará amando. Apesar da nossa condição ainda de inferioridade, de insignificância, Ele ama e conhece a cada um de nós. Quem somos nós para negar esse amor ao nosso próximo? Que saiamos daqui hoje conscientes de que o amor que Deus nos entrega é também para que nós transbordemos e multipliquemos ao nosso próximo. Lembremos sempre: fazei ao próximo aquilo que gostarias que o próximo nos fizesse. Muito obrigado.